Saudação de paz, que Deus venha abençoar a todos mais uma vez, que o Senhor possa derramar da sua glória sobre as nossas vidas a cada dia, amém? Passando aqui para mais um minuto com Deus, para mais um devocional na presença do Senhor, e hoje eu quero meditar debaixo de um tema do capítulo 4, verso 6, que está lá na carta de Paulo a Filipos, lá em Filipenses 4, que diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com também ações de graça. Queridos, eu estava pensando nos dias de hoje, esses dias agora eu parei para refletir um pouco na vida, e eu tenho um entendimento que futuramente os historiadores que virão após nós, eles considerarão a nossa época como a era da ansiedade. Nós seremos conhecidos, seremos lembrados, essa geração desse tempo, como a geração da ansiedade. E a ansiedade, ela é o resultado de uma série de coisas, de uma série de resultados que nós colocamos as nossas esperanças, e que nós colocamos em coisas que não tem nada a ver com Deus e também com a vontade dele para nós. A ansiedade, ela é o resultado das coisas que nós investimos, e muitas das vezes sem a direção de Deus. Quando tornamos qualquer outra coisa o nosso objetivo, a frustração e a derrota, elas são inevitáveis, porque enquanto o nosso objetivo for a vontade de Deus, as nossas decepções com toda certeza não irão acontecer. Apesar de termos menos com que se preocupar do que as gerações passadas, as gerações que nós já conhecemos a história delas, que passaram e que deixaram um grande legado, uma grande história para nós, nós acabamos nos tempos de hoje nos preocupando muito mais do que eles. Hoje nós somos uma geração que vive muito angustiada, que vive muito preocupada com o amanhã, com o hoje, com o agora, com o depois. E embora as coisas sejam mais tranquilas do que eram no passado, nós mesmo assim mantemos um padrão de preocupação para nossas vidas, e a Bíblia vai dizer que nós não devemos andar ansiosos. É o que Paulo vai dizer: aquietai-vos. O próprio Jesus diz isso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e deixai Deus trabalhar na nossa vida. Ou seja, queridos, está na hora de nós deixarmos a ansiedade de lado e começar a olhar para o céu e começar a esperar o agir de Deus, a grandeza dele sobre as nossas vidas. Hoje nós vivemos apreensivos e por dentro somos mais ansiosos do que qualquer outra pessoa que já passou por essas gerações. As mãos calejadas foram o símbolo dos pioneiros do Evangelho, mas a marca do homem moderno são as aflições de preocupação. Você vê que o povo do passado, os heróis da fé do passado, eles deixaram grandes marcas. Billy Graham deixou um legado grande, John Wesley nem se fala, tantos outros pregadores, sabe, que passaram, que fizeram história. Simon pregou na Rua Azusa com impor de irmãos e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, deixou um legado, deixou marcas. O que falar dos heróis da fé que chegaram no Brasil, dos heróis da fé que chegaram em um momento onde a religião ela era um tradicionalismo, onde ela era uma caminhada única, um propósito único, uma visão única. E esses homens chegaram para revolucionar toda a história, chegaram para revolucionar todo um povo que estava acostumado a viver um evangelho de uma linha que vinha sendo pregada durante muito tempo. Eu estou falando de dois servos de Deus que saíram da sua terra, que saíram do seu conforto, que saíram das suas casas, da sua igreja, para fazer a vontade de Deus. Eu estou falando de Daniel Berg e Gunavini, que aportaram no Brasil, que chegaram aqui em Belém
E agora começaram a pregar um evangelho onde ninguém dava crédito, onde ninguém acreditava, onde ninguém queria viver esse evangelho. Eles passaram um ano pregando esse evangelho, mas uma mulher que estava no meio do povo, ela deu crédito à palavra, deu crédito à voz desses homens. E de repente essa mulher foi batizada com o Espírito Santo, nasce no Brasil a primeira mulher batizada com esse Espírito para revolucionar toda uma geração. Essa mulher ficou na história, essa mulher ficou marcada na nossa história e hoje ela é um marco no evangelho. Quem nunca ouviu falar na irmã Celina de Albuquerque? E foram pessoas que passaram por provações, por momentos difíceis na sua vida, mas eu tenho certeza que no seu íntimo elas não tinham essa ansiedade. Essas pessoas não tinham isso porque elas confiavam no chamado. Queridos, Deus jamais prometeu nos livrar dos problemas do dia a dia, das lutas, das dificuldades. E para falar a verdade, às vezes eu chego a pensar que os verdadeiros cristãos são aqueles que entram em mais conflitos diante da sociedade do que qualquer outra pessoa, que fica sentado assistindo as coisas acontecer e não quer se envolver. E o evangelho não é isso. O evangelho é você entrar na guerra, entrar no campo, entrar na luta, confiar na força que vem do Senhor e ver o agir de Deus sobre todas as coisas. A sociedade ela segue em direção e os cristãos caminham em outra totalmente opostas, e isso gera um desgaste, isso gera um conflito no meio do povo, porque parece que quanto mais nós pregamos a palavra para essa geração, mais essa geração caminha por um caminho pecaminoso. Nós nunca vivemos um tempo onde o evangelho foi tão escarnecido como o tempo de hoje. As pessoas hoje elas brincam com a palavra de Deus. Os crentes hoje viraram chacotas. Mas está escrito isso, que o amor de muitos esfriaria ao longo do tempo. O amor de muitos esfriaria. E esse sinal seria de que o fim está próximo, de que Deus estaria preparando a hora, o momento para vir buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Deus prometeu que em meio aos conflitos e problemas, Ele nos daria a verdadeira paz e um sentimento de segurança e a certeza de que as pessoas deste mundo não conhecem, que é o agir de Deus em nossas vidas. Quando nós passamos por provas, por lutas e guerras, nós temos a certeza de que Deus é conosco. A palavra de hoje vai para a tua vida, para você que está enfrentando grandes provações, você que está enfrentando talvez um momento de dificuldade e a ansiedade andou talvez te cercando. A ansiedade andou cercando você, tentando te tragar, mas a mão de Deus no dia de hoje vai te encontrar e você será transformado pelo poder da palavra e a certeza de que Deus tem coisas maiores para você, de que Deus ainda é o Deus da tua vida. Não importa o que você está enfrentando no dia de hoje, não importa o que você está passando no dia de hoje, mas você será lembrado amanhã com um grande legado e pelas marcas que você recebeu desse evangelho, mostrando que evangelho não é olhar para trás, evangelho é olhar para frente, é acreditar na promessa, é acreditar no alvo, é acreditar no objetivo, é não olhar para as facilidades, mas buscar o reino, porque o reino ainda é tomado de esforço. Amém? Que Deus abençoe de você de maneira grande e poderosa, que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família, a tua casa, e que você seja alcançado por essa palavra que está chegando hoje em você, através dessa pequena live, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.